Olá, olá, saudações a todos e a todas. Estamos aqui nesta data para realizarmos mais uma live, mais uma transmissão ao vivo do projeto de reflexões contemporâneas sobre direito e justiça. Eu sou Matheus Bezerra, professor da UNEB, coordenador do projeto, e hoje nós vamos falar sobre a eficácia dos direitos fundamentais em tempos de pandemia e as suas violações. Para tanto, contamos hoje com a presença do professor Dirley da Cunha Júnior. Então, vou aguardar aqui o ingresso do professor. Já fazer o convite. Bom, professor, saudações. É uma imensa satisfação em tê-lo aqui conosco para falar um pouco com a comunidade da UNEB, os discentes, os colegas professores que nos assistem, a todos interessados no tema. É um tema de extrema relevância e o senhor é o professor dos mais queridos e admirados, pelo menos para mim, que fui seu aluno, tive essa honra de ser seu aluno, de estudar os seus livros também. Fico aqui muito agradecido por você ter aceitado o convite para nos prestigiar o evento aqui. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a você, meu amigo Matheus, pelo gentil convite de estar aqui nesse Professor, não seminário de estou ouvindo o reflexões. seu áudio. Não sei se o problema é só comigo. Ó, eu tô, tá me vendo? Não, não, não estou ouvindo, não. Pode ser o Deixa eu ver seu, aqui. pode ser o Pode seu. ser aqui. Deixa eu tirar aqui a conexão. Agora tá ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Eu acho que é o fone. Acho que é o Pode ser fone, sim. né? Eu acho que às vezes o fone, quando você coloca, né, na entrada do celular, você não ouve. Mas quando você fala, a gente ouve você. Mas você não ouve quem fala, né? Mas boa tarde a todos. Eu repito aqui, né, os meus agradecimentos a você, Matheus, pelo gentil convite de estar dividindo esse espaço contigo, né, no seminário de reflexões, né, essa página muito boa que você criou exatamente para debater o direito com seus alunos, com seus amigos, com seus colegas. Estou à sua disposição, meu amigo. Sou aqui soldado sob o seu comando. Professor, nós hoje vamos falar um pouco sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Eu queria que o senhor apresentasse o tema para quem ainda não conhece, para quem tem interesse, né, falar um pouco sobre os direitos fundamentais e depois a gente vai falar um pouco das violações e também debater algumas perguntas, né? Desde que comecei a fazer a divulgação, já recebi no celular muitas perguntas e aí vamos apresentando algumas aqui ao longo do nosso debate e também quem quiser estiver participando ao vivo vai formular algumas perguntas e a gente vai transmitir, né? Vai fazer a pergunta para a resposta. Então eu perguntaria ao senhor professor, o que são esses direitos fundamentais e o que vem a ser a eficácia desses direitos fundamentais? Joia, olha, esse tema é um tema muito bacana, né? Sempre foi. Direitos fundamentais ocupa o coração das constituições pós Segunda Grande Guerra Mundial. Mas nem sempre foi assim, né? Mas a partir do momento em que as constituições do pós Segunda Guerra começaram a privilegiar os direitos fundamentais a ponto de situar os direitos fundamentais, né, na centralidade do discurso constitucional, os temas em torno dos direitos fundamentais, os temas passaram a ser assim extraordinários e muito, digamos, relevantes, a provocar até um entusiasmo na academia em buscar estudá-lo, em buscar compreendê-lo, né? Mas nesses momentos de pandemia, esse tema se torna muito mais importante ainda, sobretudo diante de algumas medidas de natureza sanitária que buscam restringir alguns dos direitos fundamentais com vistas a atingir aquela finalidade de achatar a curva, de evitar a disseminação do vírus e coisas que a gente vem acompanhando pela imprensa diante dessa tormenta pela qual nós estamos passando, desse grande drama que é o drama, né, da Covid-19. Mas eu gostaria, assim, para a gente dar início à nossa discussão, ao nosso debate, fazer assim uma rápida, mais uma rápida mesmo, uma brevíssima introdução. Os direitos da pessoa humana, eles sempre foram
palcos de reflexões e disputas políticas passadas, mas também presentes. É só a gente voltar um pouquinho no passado, né, e se recordar um pouco dos movimentos revolucionários que deflagraram suas propostas de libertação a partir da segunda metade do século XVIII em busca de liberdade. Por quê? Porque naquele momento, naquela quadra da história da humanidade, a pessoa humana se deparava com o maior de seus desafios, qual seja a existência de um Estado absolutista, de um Estado tirano, de um Estado que sufocava, portanto, esse espaço de autonomia individual das pessoas. Vale dizer que cerceava as liberdades individuais. Então, os direitos fundamentais têm uma história, Mateus, que se confunde com uma história de enfrentamentos, de sacrifícios, de perdas, mas também, precisamos aplaudir, de grandes conquistas. Mas eu estou dando fazendo essa referência histórica para mostrar que os direitos da pessoa humana sempre estiveram ali no palco dos debates, das reflexões e também das disputas políticas. Sucede, entretanto, e é bom deixar bem claro isso, que quando os direitos fundamentais eles saem do debate político, que foi importante, não tenha dúvida que foi importante para chegarmos à atual quadra histórica, mas é importante deixar claro também que quando ele sai do debate político e passa a se incorporar nas chamadas constituições normativas, que foram aquelas constituições que surgiram após a Segunda Grande Guerra Mundial, e eu sempre faço esse divisor de águas, por quê? Porque antes, ou seja, até a primeira metade do século XX, vale dizer, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, a ideia que se tinha em torno da Constituição era de que a Constituição era um documento meramente político que esboçava um sistema de organização do Estado e dos poderes, delegando a autoridade jurídica à lei. A lei. Foi por essa razão que surgiram as teorias positivistas com base na máxima, né, normativista do dever ser, né, máximas que até hoje a gente lembra, né, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei. Mesmo dura tem que se aplicar. Por causa dessa ideia que se tinha da Constituição. A Constituição ela não assumia uma autoridade normativa própria. Não, de forma nenhuma. Ela apenas delegava a autoridade normativa plena à lei. A lei, portanto, era o centro de todo o sistema jurídico. Daí se falar de um Estado legislativo de direito. E esse Estado legislativo de direito, ele prevaleceu entre nós até até o início, ao longo, né, até o início da primeira metade do século XX. Mas após a Segunda Grande Guerra Mundial, a teoria buscou uma reconfiguração desse modelo. E para ver a reconfiguração desse modelo, o que foi que a teoria jurídica fez? Não desconsiderou a importância da lei. A lei continuou tendo a sua importância. Mas impôs à lei uma certa migração. De que maneira? A lei ela foi empurrada do centro do sistema jurídico para a sua periferia. E em razão desse esvaziamento do centro do sistema jurídico, buscou-se o quê? Trazer a Constituição para essa centralidade. Então, a lei, quando migra para a periferia do sistema jurídico, acaba causando esse espaço, acaba abrindo essa oportunidade para que a Constituição passasse a assumir definitivamente essa posição central do sistema jurídico. Mas, para tanto, era fundamental que a teoria passasse a reconhecer a Constituição não mais como um documento meramente político, destituído de qualquer juridicidade, mas sim um documento jurídico dotado de força normativa e, mais do que isso,
dotada de supremacia jurídica, em razão da sua capacidade superlativa de parametrizar a própria produção do direito e servir de sistema de referência para o exercício dos poderes públicos. Então, com o reconhecimento da normatividade das constituições, e nós devemos isso ao pós-Segunda Grande Guerra Mundial, os direitos da pessoa humana, quando passam a incorporar essas constituições normativas, eles passam a servir de referências plenamente vinculantes e diretas para todos os poderes, sob a fiscalização, inclusive dos juízes e dos tribunais constitucionais, e passam a assumir a natureza de verdadeiros problemas, né, digamos assim, ou questões jurídicas. Então, se no passado, à luz de um debate político que foi importante, os direitos fundamentais da pessoa humana eram um problema político, debatido a partir das instâncias políticas, com essa reviravolta, os direitos fundamentais ganham em corpo e alma, ganham, portanto, um novo status. Por quê? Porque eles passam a ser uma questão jurídica e a exercer aquilo que faz jus ao tema que nós estamos tratando. Eficácia jurídica capaz de vincular diretamente todos os poderes estatais. E como questão jurídica, ele suscita diversos problemas jurídicos, entre os quais o problema da interpretação das normas de direitos fundamentais, o problema da... Eu discuto muito isso, né? O problema das dimensões dos direitos fundamentais, o problema da restringibilidade dos direitos fundamentais, o problema da limitação da restringibilidade dos direitos fundamentais, o problema da preservação ou garantia do conteúdo mínimo essencial dos direitos fundamentais e o problema da sua efetividade e, eventualmente, da sua afirmação em juízo. Então, eis aí, rapidamente falando, de forma bastante sintética, né, essas conquistas e essa evolução que nós tivemos ao longo da história acerca dos direitos fundamentais. Sim, assim, foi uma brilhante exposição, professor. E aí já veio uma pergunta, eu já até assisti outras lives e vi o senhor falando, se posicionando sobre um determinado tema e aproveitando o contexto, né, de alguns, como é que eu poderia, de alguns é, de problemas políticos que a gente tem vivenciado, vai a primeira pergunta. Você falou que os poderes, todos os três poderes, eles precisam se adequar aos direitos fundamentais. E acontece, né, muitas vezes a gente ouve parlamentares defendendo coisas que são contrárias à Constituição. Mesmo, mas o Poder Legislativo ele tem a possibilidade, às vezes, de fazer algumas mudanças, não em relação aos direitos fundamentais. Como se dá essa liberdade parlamentar diante das normas constitucionais? Olha, a liberdade de conformação legislativa é algo inerente à própria função política dos parlamentos. Isso é inegável, não tenha dúvida disso. Isso faz parte da política legislativa. Todavia, não existe liberdade parlamentar contra a Constituição. Só para a gente voltar um pouquinho do que eu comecei a título de introdução, para a gente entender bem isso. Até a primeira metade do século XX, como eu mencionei, toda a autoridade jurídica e normativa estava centrada na lei. Daí falarmos de um Estado legislativo de direito, que era aquele modelo de Estado de direito fundado ou baseado na autoridade normativa e na supremacia da lei, ou seja, da legalidade. Então, nesse modelo, Matheus, você que também é professor de direito constitucional e sabe muito bem disso, nesse modelo do Estado legislativo de direito, ou do Estado de direito baseado na supremacia da lei,
ou na força da legalidade, existia uma máxima que a gente pode entender até para comparar de acordo com o modelo atual. Existia uma máxima naquele modelo do Estado legislativo de direito, segundo a qual os direitos existiam conforme a lei. Né? Repare, os direitos conforme a lei. O que significa dizer que, diante deste modelo de um Estado legislativo de direito, né, a lei estava acima dos direitos da pessoa humana. A lei, em razão da sua autoridade máxima, era o parâmetro para os direitos fundamentais. E os direitos fundamentais só eram exercidos nos termos da lei. Ótimo, porque esse modelo era o modelo que existia naquela época, né? E nós sabemos que esse modelo produziu barbárias. Né? Nós sabemos disso. O fascismo, o nazismo, o salazarismo, o franquismo, que foram governos absolutistas, totalitários, que surgiram na Itália, no Terceiro Reich hitlerista, da Alemanha, em Portugal, na Espanha. Eles utilizaram essa cartilha desse modelo, né? Ou seja, a lei dotada de supremacia e os direitos só eram exercidos conforme a lei. Então, esses regimes de exceção, esses regimes verdadeiramente totalitários, eles cresceram com a bandeira desse Estado legislativo. Por quê? Porque eles tinham o parlamento na mão e o parlamento produzia as leis que os governantes totalitários bem entendessem e bem desejassem. E com base, portanto, na lei produzida, violava os direitos fundamentais. Né? O Holocausto é um exemplo disso. Né? Mas quando a gente muda completamente o cenário, ou seja, a lei sai da centralidade, né, e vai para a periferia do sistema, e surge, né, o modelo da emergência das constituições normativas, o próprio Estado legislativo de direito cede espaço para a ascensão jurídica e política do Estado constitucional de direito. Ou seja, o Estado de direito, ele muda o seu fundamento. Não é mais a lei, não é mais a autoridade da lei, mas o fundamento do Estado de Direito passa a ser a própria Constituição. O Estado de Direito passa a se assentar, a se edificar a partir da autoridade e supremacia da Constituição. E os direitos fundamentais, quando se inseriram nas constituições normativas, eles passaram a ter inúmeras proteções jurídicas. A primeira proteção é que os direitos fundamentais passaram a ter status de norma constitucional. E como norma constitucional, eles estão acima da lei. Né? E aqui a gente vai perceber de forma expressiva a mudança, a inversão daquela máxima. Se no auge do modelo de Estado legislativo de direito vigorava a máxima, os direitos fundamentais exercidos conforme ou nos termos da lei que dispunha dessa autoridade, essa máxima se inverte agora. Agora é a lei elaborada e aplicada e interpretada conforme os direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais passam a servir, em razão do seu status normativo constitucional, como parâmetros ou sistemas de referências para a própria atividade legislativa. Né? Isso gera, inclusive, muitas consequências em diversos setores da teoria jurídica. Aqui eu vou citar apenas uma dessas consequências no âmbito da interpretação jurídica. No âmbito da interpretação jurídica, é muito comum nós, constitucionalistas, nós, ativistas dos direitos humanos, né? Digamos assim, eu me sinto assim, um ativista dos direitos humanos, a gente afirmar que no âmbito da interpretação do direito existe um postulado, que é o postulado da interpretação da lei conforme os direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles passam a servir de referências para a própria interpretação da lei. Mas antes mesmo da interpretação da lei, eles são referências para a própria atividade legislativa produtora da lei. Olha que coisa interessante. Eu saio da máxima dos direitos exercidos nos termos da lei e passo para a lei produzida, interpretada e aplicada
nos termos dos direitos fundamentais. Ela passa a depender dos direitos fundamentais. Essa é uma consequência extraordinária, o que significa dizer que não há liberdade legislativa contra a Constituição, especialmente contra aquilo que é de mais importante na Constituição, que ocupa a sua centralidade e o seu coração, que são os direitos fundamentais. E a segunda consequência que eu acho extraordinária é que os direitos fundamentais, ao se inserirem nas constituições normativas, eles passaram a ter uma blindagem. E todos nós sabemos que somos professores de direito constitucional, as cláusulas pétreas funcionam como uma blindagem constitucional aos direitos fundamentais. Por quê? Porque as constituições de todo mundo, e a nossa em particular, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, a afirmação de que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir, inciso 4, direitos e garantias fundamentais. Então, eu tenho aqui duas consequências importantíssimas. O status normativo constitucional, de modo que o regime jurídico aplicado aos direitos fundamentais é um regime reforçado, e o fato de que os direitos fundamentais passam ou são alçados a verdadeiros limites normativos e materiais ao exercício do poder de reforma constitucional, na medida em que eles limitam a atividade de reformar a Constituição, porque são cláusulas pétreas e não permitem serem abolidos. Eles podem ser acrescentados, ampliados. Aliás, nós já tivemos diversas emendas à nossa Constituição que ampliaram o catálogo dos nossos direitos fundamentais. Por exemplo, lá no artigo 6º, né? Se eu for abrir o artigo 6º na versão promulgada da Constituição, eu não vou achar lá na versão promulgada, a versão original da Constituição, eu não vou achar lá no artigo 6º como direito social fundamental a referência ao direito à moradia. Não vou, porque o direito à moradia ingressou por emenda. Eu não vou achar o direito à alimentação. Não vou, porque o direito à alimentação ingressou por meio de uma emenda. Eu não vou achar também o direito ao transporte, porque o direito ao transporte ingressou no rol dos direitos sociais fundamentais por meio também de uma emenda. Então, a emenda ela pode aumentar o catálogo de direitos fundamentais, mas jamais pode suprimir ou reduzir esse catálogo, porque os direitos fundamentais eles passam a ser blindados pelas funções normativas. Exatamente, Matheus, para tirar da disponibilidade do governante. Os governantes não têm nenhuma disponibilidade sobre os direitos fundamentais. Os governantes passam a se submeter aos direitos fundamentais, né? Isso foi muito importante, porque se nós voltarmos para um passado recente, para um passado vergonhoso da história da humanidade, nós vamos ver governantes que violaram direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais não tinham essa proteção jurídica constitucional que tem hoje. Os direitos fundamentais eles não eram blindados. Então, os governantes da primeira metade do século XX que construíram aqueles regimes de exceção verdadeiramente totalitários, eles menoscabavam os direitos fundamentais, vilipendiavam os direitos fundamentais, porque, lamentavelmente, o modelo de Estado de Direito fundado na autoridade da lei não conseguia reagir a esse tipo de iniciativa ou de prática dos governantes. Né? Porque a lei que era o instrumento maior, e essa lei estava sob a regência e sob o comando do governante. Só que a questão muda completamente, porque os direitos fundamentais se blindam e eles saem daquela disponibilidade dos governantes. Os governantes não têm nenhuma disponibilidade sobre os direitos fundamentais. E aí, sim, é bem interessante, professor, a sua colocação, porque eu já presenciei alguns governantes em discursos políticos, né, ou candidatos falando que o Brasil precisa de uma nova Constituição, precisamos de uma nova Constituição. E toda vez que se fala em nova Constituição, a primeira coisa que eu penso, olha, se existe cláusula pétrea de direito fundamental, você pode mudar quase tudo na Constituição. E alguém fala que precisa de uma nova Constituição, a primeira coisa que me vem à mente é estão querendo diminuir e acabar com os direitos fundamentais, né? Porque esse é o limite da modificação, né? E a gente Perfeito. precisa, na verdade, criar, como diz Bobbio, a gente precisa, a gente já tem os direitos normatizados, a gente precisa aplicar, né? O grande Perfeito. desafio é colocar essas questões em prática.
Você lembrou muito bem, Matheus, muito bem essa passagem daquele livro formidável que eu sempre indico, né, aos meus alunos, A Era dos Direitos, do grande jurista, o saudoso jurista italiano, né, filósofo e político, e cientista político também, Norberto Bobbio, quando ele chega ao ponto de afirmar isso. Olha, as constituições normativas já estão aí, né, e ele fala especificamente da Constituição Normativa Italiana de 47, mas que entrou em vigor em 1º de janeiro de 48, mas também faz uma comparação com as Constituições Normativas da Europa, a da Espanha, de Portugal, da Alemanha, a nossa de 88, não tenha dúvida também. As Constituições Normativas estão aí, elas acolheram amplos catálogos, amplas declarações de direitos fundamentais, elas deram um regime jurídico reforçado, né, aos direitos fundamentais, elas reconheceram juridicamente os direitos fundamentais, blindaram os direitos fundamentais. Agora, o que é que nós precisamos? É que eles saiam do papel e vivam, sejam aplicados, sejam efetivados. Essa é a nossa maior, digamos assim, nosso maior desafio é exatamente esse, a garantia da efetividade dos direitos fundamentais. Porque é muito triste quando alguém que não é da área do direito, do direito da ciência do direito, chega assim para a gente, né, e diz, poxa, a Constituição que você exalta tanto, né, que você tem um entusiasmo, você tem uma lealdade extraordinária por ela, ela diz que todos têm o direito à saúde, e à saúde de qualidade, né, que todos têm o direito à moradia, que todos têm o direito ao acesso no ensino público de qualidade. E quando a gente olha para a realidade, a gente não vê isso sendo concretizado, sendo efetivado. E, lamentavelmente, meu amigo Matheus, o que nós estamos vendo nessa pandemia é a exposição crua e nua de uma fratura do sistema público de saúde brasileiro, que nunca foi respeitado, que nunca foi alvo de políticas públicas sérias, planejadas e eficientes. Vale dizer, eu não estou falando de governo A, governo B, estou falando de todos os governos, porque isso tem, depois da Constituição, isso tem mais de 3 décadas. Na vigência da Constituição de 88, foi a Constituição de 88 que criou esse sistema público de saúde, que é do ponto de vista formal, do ponto de vista da sua concepção, é um dos mais completos do planeta Terra, né? Nós temos aí um sistema público de saúde que é universal, porque a generalidade dos países do mundo, inclusive países de primeiro mundo, países que estão lá na frente da gente, anos-luz, esses sistemas públicos adotados na generalidade desses países são apenas parcialmente universais, eles não são completamente universais. Mas, por outro lado, os nossos governantes, desde a promulgação da Constituição, nunca levaram a sério esse discurso da Constituição. E hoje nós estamos sentindo isso, todos nós estamos percebendo isso, né? O pessoal fala, mas vai colapsar o sistema de saúde. Mas é claro que vai entrar em colapso, porque o sistema de saúde, nós temos municípios que não tem nenhum leito. Nenhum leito. Municípios que recebem verbas, que têm, né? Nós sabemos que a saúde pública, o direito fundamental à saúde, ele é tão extraordinário que ele impõe uma limitação de investimento. Você sabe que é 15%, né? Município tem que gastar 15% de toda a sua arrecadação de impostos, incluindo os impostos que são transferidos dos estados e da União para investimentos na área de ações e serviços de saúde. E esses municípios que devem aplicar esse mínimo, né? O mínimo não pode aplicar menos, mas a partir daí pode aplicar de 15% para cima. 15%, eles não têm um leito sequer, né? E nós temos capitais que são, digamos assim, a máquina da economia brasileira, é o caso, por exemplo, né, do município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, que, segundo notícias que o próprio governador diariamente enuncia, está com seu sistema de público de saúde desgastado, né? Então, nós estamos aí vendo que essa fratura, né, infelizmente, essa fratura do sistema público de saúde brasileiro. Por quê? Porque nós temos um direito fundamental que nunca ganhou efetividade nesse aspecto. É verdade, professor. Concordo em gênero, número e grau. E aí vou aproveitar essa sua fala, essa contextualização que o senhor colocou muito bem,
né, que muitas vezes os governos, né, não é uma coisa que é exclusiva dos governos de 2019, 2020, não, já vem por ano. E o senhor também fala muito sobre, tem um livro próprio que fala sobre o controle das omissões, né? Como se fazer em relação a essa omissão do Estado. Eu queria que o senhor falasse aqui para quem nos ouve um pouco desse controle de omissão, como deve ser feito, até para se atender a esses direitos fundamentais. A nossa Constituição, ela foi a terceira Constituição do planeta Terra, do mundo, a reconhecer juridicamente a omissão como inconstitucional. A primeira foi a Constituição da Iugoslávia, que não existe mais, o próprio país não existe mais, né? A segunda, a Constituição de Portugal, de 76, a da Iugoslávia era de 74, que não existe mais, mas foi a primeira Constituição do mundo a adotar no seu sistema jurídico constitucional o conceito de omissões inconstitucionais. E, por influência da Constituição da Iugoslávia, a Constituição de Portugal de 76 trouxe para o texto dela, está lá no artigo 283, o conceito de inconstitucionalidade por omissão e criou uma ação especial para o controle judicial dessa omissão inconstitucional no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, que lá em Portugal é de competência do Tribunal Constitucional que eles possuem. Né? E veio a Constituição brasileira, a terceira do mundo, inspirada pelo paradigma português, e pôs lá no artigo 102, expressamente, não só o conceito das omissões inconstitucionais, como criou uma ação, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para o controle e a fiscalização em abstrato das omissões lesivas à Constituição e de competência aqui no Brasil da nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Matheus, eu vou até fazer um link com essa abordagem com o caso que foi julgado pelo Supremo, salvo engano, ADO número 26, se minha memória não estiver falhando, tá? Mas, salvo engano, é a ADO. A ADO é a classificação que o Supremo dá da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Na verdade, o Supremo devia dar a classificação ADIO, né? Seria melhor. ADIO, a ação direta de inconstitucionalidade. Mas deu a classificação ADO. ADO número 26. A ADO número 26 foi exatamente aquela ação que teve por objeto aquilo que coloquialmente nós chamamos, a imprensa chamou de criminalização da homotransfobia. Né? E o que foi que o Supremo julgou? O Supremo julgou, primeiro, reconhecendo que havia uma omissão do Congresso Nacional grave e, portanto, inconstitucional. Não chegaria o Supremo a tanto se a nossa Constituição não tivesse adotado a omissão inconstitucional como categoria jurídica. Né? Tampouco se a nossa Constituição não tivesse adotado esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão para o controle dessa omissão lesiva à Constituição. Então, reconheceu que o Congresso, né, estava omisso e, portanto, reconheceu a sua mora e a sua omissão constitucional e, na sequência, a partir de uma construção jurídica, passou a entender que o fato da ofensa, né, às orientações de gênero e às identidades sexuais, ou seja, a liberdade, a dignidade dessa comunidade LGBTI, essa ofensa, ela poderia ser muito bem tipificada como crime de racismo. Como crime de racismo. Muitos, inclusive, criticaram o Supremo na época, porque o Supremo não poderia, por decisão judicial, tipificar condutas criminais, etc. O Supremo não tipificou nenhuma conduta, o Supremo apenas construiu uma solução à luz da Constituição, partindo da premissa do reconhecimento de que aquela omissão do Congresso violava a Constituição. Isso porque a nossa Constituição, Matheus, só para lembrar, principalmente os nossos amigos que estão nos ouvindo agora, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, ela prevê diversas normas que determinam a criminalização de certas condutas. Tá? A gente chama normalmente essas normas que determinam a criminalização de certas condutas como mandamentos constitucionais de criminalização. Por exemplo, a Constituição determinou a criminalização do terrorismo, a criminalização da tortura, a criminalização de infrações hediondas, e nós tivemos
a criminalização do racismo, e nós tivemos o feedback, digamos assim, a resposta do Congresso Nacional, que, por lei, tipificou essas condutas como crimes específicos. Mas, relativamente a esse mandamento constitucional de criminalização de atentados, de violações à liberdade e à dignidade sexual e de orientação de gênero das pessoas, que está lá no artigo 5º também, o nosso Congresso nunca tinha dado resposta, ou seja, omisso e uma omissão que já durava mais de 3 décadas, mais de 30 anos. Então, partiu dessa premissa da inconstitucionalidade por omissão e chegou o Supremo a partir de uma construção adequada, a meu ver, entendendo que o fato, enquanto conduta humana, né, que viola a identidade e orientação de gênero sexual das pessoas ou dessa comunidade, desse coletivo LGBTI, poderia ser muito bem juridicamente enquadrável na lei que criminaliza o racismo. Porque o Supremo passou a entender que o racismo não se limita a determinados grupos étnicos, culturais, mas também a um conceito social, comunitário. Claro que o Supremo teve que fazer uma revisão no seu conceito, né, que ele tinha adotado lá atrás, naquele caso Elvanger, se lembra do caso Elvanger? Em que se discutiu muito isso, a questão do conceito de raça, né? O Supremo teve que revisitar e rever esse conceito, ampliando esse conceito para construir essa solução. Tudo isso julgado no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque a nossa Constituição, além de reconhecer a omissão inconstitucional como categoria jurídico e normativa, criou uma ação especial para o seu controle abstrato. E a nossa Constituição ainda foi muito mais longe do que a Constituição de Portugal, que serviu de paradigma para a gente. Por quê? Porque a nossa Constituição também criou, no artigo 5º, um mandado de junção. Porque o mandado de injunção também é uma ação especial de controle de omissões. Só que é uma ação concretizável, é uma ação no âmbito concreto, é uma ação de garantia de direitos, ela pode ser julgada por qualquer órgão do Poder Judiciário, não envolve uma competência originária, exclusiva ou concentrada do Supremo, né? E ela parte, o mandado de injunção, de que aquela omissão em regular algum direito fundamental, está obstaculizando o usufruto e o exercício desse direito fundamental. Então, o mandado de junção ele deve ser concedido sempre que a falta da norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito. Então, nós municiamos o nosso sistema jurídico muito bem para controlar as omissões. Esse livro que você se refere, ele foi publicado, a primeira edição, em 2004, pela editora Saraiva, mas ele foi o resultado, Matheus, eu acho que você sabe disso, que eu acho que eu comentei isso nas nossas aulas, lá no doutorado, aqui da Universidade Federal da Bahia, ele foi o resultado da minha tese de doutorado que eu fiz na PUC de São Paulo, de 2001 a 2003. Né? E essa tese, eu tive uma grande dificuldade de sustentá-la naquela banca, naquele júri com 5 professores doutores da PUC, porque na época ainda não havia uma cultura de combate às omissões, né? E não se falava de um dever de legislar. E eu levantei essa bandeira. Ora, se a Constituição reconhece que a omissão do legislativo, né, diante de uma determinação constitucional, a omissão do legislativo é inconstitucional, e se a Constituição categorizou juridicamente o conceito de omissão inconstitucional e criou 2 ações especiais, a DO de competência abstrata do Supremo e o mandado de junção de competência difusa, aberta ou compartilhada por qualquer juiz ou tribunal no controle concreto, obviamente porque ela reconheceu que ao lado de existir uma liberdade de conformação legislativa, né, menos liberdade contra a Constituição. Mas ao lado de existir uma liberdade de conformação legislativa, existe também um dever de legislar. E esse dever de legislar pode ser fiscalizável pelos juízes e tribunais. Imagine naquela época, eu estou falando, a minha tese eu defendi no início de 2003. O livro foi publicado pela Saraiva em 2004. Mas imagine a defesa dessa tese em 2003, porque eu pesquisei tudo aqui no Brasil e ninguém falava de dever jurídico do legislador legislar.
todo mundo falava, porque isso era, né, consenso da doutrina, da liberdade de conformação legislativa, da liberdade de legislar, da discricionariedade legislativa, mas ninguém falava do dever jurídico de legislar. E eu sustentei essa bandeira. Críticas e críticas, mas eu consegui convencer, eu acho, porque ao fim e ao cabo a tese foi aprovada. Aí, detalhe, veio a lei em 2009 que regulamentou a DO. Essa foi uma lei especial que regulamentou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que determinou que aquela lei geral, a lei 9.868, de 10 de novembro de 99, né, colocasse lá um capítulo ao lado dos outros capítulos que já existiam, porque essa lei 9.868, de 99, ela tratava da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que tem por objeto as ações inconstitucionais, e já tratava da ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Não tratava da DO, não tratava. 10 anos depois, veio uma lei, regulamentou a DO e inseriu a DO em um capítulo autônomo na lei que tratava somente da ADI e da ADC. Agora, essa lei 9.868, ela passou a tratar dessas três ações, a ADI, a DO e a ADC. E reparem, para minha surpresa, essa lei de 2009, categoricamente, a todas as letras, está lá, Matheus, literalmente, fala dever jurídico de legislar. Dever jurídico de legislar. Eu fiquei até curioso porque foi o ano 2009 em que eu estive a convite do Centro de Pesquisas Jurídicas da Presidência da República. E eu estive em um painel onde eu tratei desse assunto. E nesse Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República estavam todos os assessores jurídicos do Ministério da Justiça e da Presidência da República, que são aqueles, né, aqueles que fazem o trabalho de formiguinha, sabe? De fazer as propostas legislativas, etc. E eu falava isso porque eu fui falar da minha tese. E veio, portanto, neste mesmo ano, essa lei falando do dever jurídico de legislar, né? É verdade. É sempre um desafio construir algo novo, né, professor? O senhor e abrir esse caminho, às vezes falta elementos para pesquisa, para a gente propor alguma coisa nova, mas também é gratificante saber que a gente consegue expandir o horizonte, né? Algumas coisas nem sempre todos conseguem ver, e às vezes alguém tem aquela ideia e aí pesquisa no doutorado e consegue abrir o caminho. O senhor até falando dessa questão das omissões legislativas, eu também lembrei de um outro livro que o senhor fala, que é O Direito das Minorias, né, que se apresentou na disciplina do doutorado, que é muito importante, que o título ele remete a questões, às lutas dos direitos norte-americanos, que também ele ressalta a importância do judiciário na construção desses direitos, uma vez que muitas vezes o legislativo ele se omite em algumas questões o legislativo ele prefere deixar de fazer o seu trabalho ou comprar uma briga com as suas bases eleitorais e aí vem o que alguns chamam de ativismo judicial, né, que é a atuação do Poder Judiciário para garantir esses direitos. Né? E aí a importância do Judiciário também estar atento ao que fala a Constituição, aos direitos estabelecidos, para que essa omissão ela não venha a prejudicar as categorias que não têm tanto poder político, né, professor? Exatamente. Esse livro, Direito das Minorias, é de um professor, colega meu da Magistratura Federal, Eduardo Apio, e foi fruto de uma pesquisa dele de pós-doutoramento numa universidade nos Estados Unidos, sob a supervisão de um professor PhD nos Estados Unidos, cujo nome agora eu não me recordo, mas foi um trabalho excelente que ele fez nesse sentido. E você falou do termo, né, ativismo judicial, que eu também tive que trabalhar na minha tese de doutoramento, porque eu estava defendendo o quê? O controle judicial das omissões do poder público a partir de uma concepção transformadora da dogmática constitucional, com a qual eu dialoguei com algo que eu defendi, o direito fundamental à efetividade da Constituição. Né? A gente sabe, você defendeu muito bem sua tese de doutoramento, com brilho, com gigantismo. As teses de doutorado elas precisam se caracterizar pelo inedetismo, né? Elas têm que ser inéditas e pela originalidade.
Não é algo que você está repetindo, algo que alguém já disse lá atrás. Você pode fazer isso com a dissertação de mestrado. Então, doutorado, você tem que trazer algo novo. Então, eu trouxe essa ideia, né, do dever jurídico de legislar, né, a partir do reconhecimento jurídico da omissão inconstitucional, do reconhecimento dessas ações, tanto a ADO como mandado de junção, e buscando, né, dialogar isso com o direito fundamental à efetividade da Constituição, que é um direito que todos nós temos como direito individual de exigir dos poderes que apliquem a Constituição, que a Constituição ela é promulgada e publicada para ser aplicada, né, e não para ficar perdida numa prateleira qualquer ou numa estante como dessas aqui qualquer. Não, a Constituição ela tem que estar viva. E para ela estar viva, ela tem que ser aplicada. E os direitos fundamentais têm que seguir essa linha, porque senão vão virar meros adornos ou alegorias. Não, direitos não são adornos nem alegorias ou trunfos, né? Direitos são algo sério, né? E a gente lembra logo de autores, né, a exemplo do Ronald Dworkin, que, né, levando os direitos a sérios, né, Taking Rights Seriously, obra extraordinária. Eu não sei se na sua turma eu cheguei a passar o fichamento desse livro, não me recordo. Sim, É sim. um livro extraordinário, levando os direitos a sério. O Canotilho, lá em Portugal, escreveu algo semelhante. Tomemos a sério os direitos, né? Ou seja, Sim. coisas que se encaixam, né? Então, a gente teve sempre essa preocupação de defender a efetividade dos direitos e de fiscalizar e submeter a um controle efetivo as omissões do poder público. Agora, nada disso é possível, Matheus, sem a existência de uma certa atuação, né, intervencionista dos juízes e dos tribunais. Os juízes e tribunais, eles deixam de ser aqueles órgãos meramente técnicos que realizavam operações lógicas dedutivas de subsunção e passam a trabalhar a partir de hard cases ou de situações limites com outras categorias, ao exemplo do sopesamento, da ponderação, não é? Da racionalidade prática, etc. E quando isso é relacionado à efetividade da Constituição e, de modo mais específico, à efetividade dos direitos fundamentais, não há outro caminho senão o caminho de uma atividade proativa do judiciário. Né? Nós podemos chamar isso de ativismo, até porque o conceito de ativismo ele pode propiciar várias vertentes, como, aliás, no próprio livro do Apio, Direito das Minorias, ele faz uma abordagem de diversos cases julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos ao longo de 200 anos. Ao longo de 200 anos da história da jurisdição constitucional da Suprema Corte norte-americana. E ele mostra, olha, o ativismo judicial ele pode servir para obstaculizar a Constituição, impedir o desenvolvimento dos valores constitucionais, potencializando interesses conservadores. E aí nós temos exemplos inúmeros de decisões da Suprema Corte, no século XIX, por exemplo, e até início, até a primeira metade do século XX, do século passado, o próprio julgamento do Dred Scott versus Sandford, ou Lochner versus New York, são exemplos de ativismos que acabaram bloqueando a Constituição, né? Bloqueando a Constituição, levantando, portanto, a bandeira da proteção de interesses conservadores. Esse caso mesmo, Lochner versus Nova York, esse foi um caso que a Suprema Corte julgou em 1903, se não me falha a memória, não, desculpa, 1905. Que caso foi esse? Foi porque o Estado de Nova York, não o município, mas o Estado de Nova York, elaborou uma lei visando dispensar, né, uma proteção social aos padeiros. De que maneira? Estabelecendo a jornada de trabalho. Por quê? Porque os padeiros eles vinham tendo aquela jornada de trabalho que os seus patrões estipulassem no contrato. Tinha padeiro que trabalhava 24 horas por dia, porque a padaria não pode parar, né? Aquele pãozinho quentinho que todos nós gostamos, né? Que a gente sempre quer quentinho, isso se deve ao trabalho dos padeiros. Então, como não havia aquele trabalho em ritmo de revezamento, né? Botava-se o padeiro para trabalhar 20 horas seguidas. Aí veio a lei do Estado de Nova York que estabeleceu uma jornada de trabalho, ou seja, uma proteção social.
Muito bem, foi o que aconteceu? Os empresários do ramo entraram com uma ação, e essa ação chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos. Lochner versus Nova York. E o que foi que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez? Declarou a inconstitucional dessa lei. Declarou a inconstitucionalidade dessa lei protetiva aos padeiros, reconhecendo o quê? Potencializando o quê? Interesses conservadores. O interesse do patrão, o interesse da liberdade contratual, o interesse da liberdade da empresa. Ou seja, bloqueou a Constituição. Mas nós temos também um ativismo judicial que é comprometido com os direitos fundamentais. Esse é um ativismo que a gente tem que aplaudir. Não é qualquer ativismo. Esse é ativismo que a gente tem que aplaudir, de proteção e garantia dos direitos fundamentais. E a própria jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos é exemplar nesse sentido. Quem nunca ouviu falar no caso Brown versus Board of Education, julgado em 1954. Olha, 1954. Por meio desse julgamento, foi que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez, considerou a inconstitucionalidade de uma política estatal de natureza segregadora, muito conhecida como a política do separate but equal, separados, mas iguais. Uma política que permaneceu nos Estados Unidos por mais de 60 anos. Por mais de 60 anos, uma política de segregação que passou a ser parte da cultura daquela nação. E veio a Suprema Corte dos Estados Unidos com garra e com coragem e a unanimidade, 9-0, e reconhecer essa política inconstitucional e garantir o direito da autora, a garotinha Linda Brown, a se inscrever em qualquer escola pública que ela desejasse, independentemente de ser escola reservada para brancos ou escola reservada para negros. A Suprema Corte, obviamente, sofreu uma grande resistência, mas ela conseguiu administrar essa resistência e aí impor a sua autoridade, consolidando esse novo entendimento. Ou seja, sem esse ativismo, nós não tínhamos a libertação nos Estados Unidos da América, a essa cultura de segregação. E outros exemplos de ativismo, né, que nós tivemos. E esse livro, né, que eu passei para vocês, a importância dele, Direito das Minorias, porque o ativismo ele serve mais às minorias do que às maiorias. A proteção das minorias contra as próprias maiorias, né? É o caso que acontecia nos Estados Unidos. A maioria defendia a manutenção e permanência dessa política iguais, mas separados, ou separados, mas iguais. A maioria. Então, para proteger a minoria, a comunidade negra, a Suprema Corte deu essa decisão histórica, né? Enfim, o ativismo desafia diversos conceitos, diversas perspectivas. A questão é a gente escolher o nosso conceito e a nossa perspectiva. E meu conceito é esse: o ativismo é uma atuação necessária na qual o judiciário tem que intervir para proteger as minorias, os vulneráveis, os invisíveis, os excluídos e os direitos fundamentais. Porque sem o ativismo, os tribunais não conseguem dar razão às demandas e às reclamações por esperança dessas pessoas. É assim que eu vejo. É muito importante a gente pensar sobre isso. Até sobre depois das suas aulas, eu escrevi uns 2 artigos, né? Publiquei um no Comped, falando do combate à desigualdade, né? O direito fundamental ao combate à desigualdade social, e um outro também que fala sobre a reserva do possível e o possível da reserva, né? Que é uma discussão sobre esse papel de atuação. Então, suas aulas foram muito inspiradoras, professor. Esse segundo eu me lembro. Esse segundo artigo eu me lembro. Foi eu achei, assim, eu achei formidável essa conjugação, né, que você fez, né? A reserva do possível e o possível da reserva. E a saúde pública perdeu muito por causa deste discurso da reserva do possível, que era um discurso falso, era uma verdadeira fake news. Tanto é, Matheus, que eu até publiquei na minha página do Instagram, lá nas publicações, acho que nas publicações de março ainda, né? Nós já estamos praticamente no início de junho. Acho que nas publicações de março, eu publiquei uma planilha que eu sempre gosto de mostrar, a cada ano, o valor que o Ministério da Saúde, a nível do Orçamento Geral da União, recebe para investir,
na saúde pública, né? E o que ele devolve por não ter investido. Gente, é demais. Porque a gente fica aqui se batendo. Ah, tem recursos, reserva do possível. Criou-se a reserva do possível no Brasil para isso. Tem recursos. Essas demandas, elas podem ser acolhidas pelos recursos estatais. Os recursos públicos são finitos, né? São escassos. Então, tem recurso. Tanto tem que os recursos que são disponibilizados, por alguma razão, né, chamada incompetência, eles não eram aplicados, e isso impunha o quê? Que o gestor, no dia 30 de dezembro, no último dia do exercício financeiro, tivesse que devolver. Então, em média, a cada ano, o Ministério da Saúde devolvia, em média, 10 bilhões de reais, porque não investia na saúde pública. É. Então, a reserva possível era uma fake news. Lamentável, porque esse dinheiro não investido, ele deixa de salvar muitas vidas, né? De De salvar tratar muitas muita vidas. vida De ao longo ter, dos anos. de ter equipado o nosso sistema público de saúde com melhorias, com ampliação, né, com mais leitos de UTI, com mais médicos, com mais ambulâncias, ampliando o serviço de SAMU. Tudo isso Uma poderia ter série sido de... feito, não é? Verdade. Eu acho, Matheus, que a gente só tem um minuto agora, né? Porque senão o Instagram ele cai de vez, né? Já está acabando aqui, professor. Eu agradeço, mas eu vou pedir uma coisa. Eu vou encerrar essa Claro. parte e vou fazer só mais uma pergunta. Professor, existe uma questão interessante sobre a colisão de direitos fundamentais. Em relação aos exames, à divulgação das pessoas que têm o Covid. Uma situação como essa, que a doença ela é de alto contágio, né? A gente vê pelos noticiários, né, que é muito fácil o contágio. E existe, por um lado, o direito à preservação da intimidade, né, do sigilo, quando alguém está infectado. Em determinadas comunidades, em determinados locais, em que alguém aparece com dá o positivo, né? Aparece, foi identificado que essa pessoa tem a doença. E como a pessoa, antes, muitas vezes, de saber a doença, ela teve contato com outras, tá? Como ficaria o conflito desse interesse? Seria mais interessante divulgar para que os outros tivessem conhecimento e procurassem a rede, ou a manutenção do sigilo ele é mais adequado para o interesse público? Como o senhor consegue ver esse conflito? É uma colisão de interesses, né, que chegam até ser, na verdade, direitos envolvidos aí, que vai depender daquilo que o Alex trabalha muito, né, da estrita proporcionalidade, de onde ele extrai, né, a necessidade do balanceamento, né, da ponderação, ou da expressão que ele usa, né, que é o sopesamento. E é exatamente no sopesamento em que é possível se encontrar uma solução. E essa solução ela depende da verificação de uma relação de precedência condicionada. Né? Diante das condições reais, concretas, qual desses direitos deve preceder, né? E qual deve ceder. Aí vem a fórmula do peso do Alex, né? Porque na ponderação, no balanceamento, no sopesamento, vai se verificar, à luz das condições concretas postas, qual dos interesses ou direitos pesa mais. A fórmula do peso significa isso. Mas essa análise depende de uma rigorosa e criteriosa aferição das condições postas. Por essa razão, nós que trabalhamos com interpretação, né, não porque seja apenas o Estado que interpreta, mas o professor interpreta, todo profissional do direito interpreta, a gente busca manejar esses critérios a partir de determinadas linhas de raciocínio. Então, a questão essa pessoa eventualmente infectada, né, ela própria se isolou, porque ou não? Aí são questões que a gente precisa indagar e aferir para servir de parâmetro para o sopesamento. Né? Porque, olha, tem uma pessoa que está infectada, vamos imaginar aqui, vamos dar até um exemplo, claro que não é um exemplo direcionado a A ou B, mas é um exemplo geral. Vamos imaginar um condomínio, um edifício,
né? Com, vamos, 30 famílias morando, tá? Um condômino é infectado. Um condômino é infectado. O síndico, sabendo disso, pode divulgar para os demais, ou seja, os pode divulgar qual é o condômino que está infectado. Aí nós vamos ter que analisar as circunstâncias que há em redor disso. Se se tratar de um condômino que se auto-isolou, sequer entra no elevador, está lá confinado na sua residência, né? Na sua, eu não vou nem dizer privacidade, na sua intimidade, que é uma reserva, né, de secreto, uma reserva secreta de sigilo mais ainda. O que levaria o síndico a fazer essa divulgação? Então, diante desta colocação, qual seria o resultado da ponderação para se identificar na relação de precedência condicionada qual é o direito que precede? Sem sombra de dúvida que é a privacidade, do qual se extrai a proteção da intimidade. Mas se for o inverso, se esse condômino é aquele que gosta de descer para pegar o delivery, né? Gosta de descer para pegar as cartas e as correspondências, aquele que, em vez em quando, desce para fumar um cigarrinho, né? Aí, Gosta de abraçar os amigos. jogar um dominó. É, Aí a coisa se inverte, Matheus. Então, tudo vai depender da análise dessas condições, dessas circunstâncias. Aí a coisa se inverte. Aí o síndico, como ele é o gestor do condomínio, ele tem até, não é nem uma faculdade, não é nem um poder, é um dever de avisar para, e todo mundo, não só para as demais 29 famílias que igualmente moram nesse prédio, mas também para os trabalhadores que estão ali na portaria, que estão ali, né, nas áreas comuns, exercendo sua profissão, etc. Né? Então, tudo vai depender desse jogo. A fórmula do peso envolve essa análise das circunstâncias. então, ótimo, professor. Muito obrigado. É importante a gente pensar sobre isso, né? Até mesmo porque o direito ele não vai estabelecer uma resposta pronta, né? Não tem uma resposta a Perfeito. priori, vai depender do caso concreto. Acho que o senhor ajudou muito os estudantes, né? Os curiosos que passaram por aqui. Eu peço a todos que ouviram aí, se gostaram desse diálogo com o professor, dessa aula extra com o professor Dirley, dê uma curtida, manifestem aí a sua satisfação. Para mim, enquanto professor, enquanto seu aluno também, foi uma satisfação muito grande contar mais uma vez com seu brilhantismo, a sua lucidez, a sua aula aqui nesse momento. Professor, eu agradeço mais uma vez ter aceitado o convite, ter participado da nossa live, tá certo? E aí passo a palavra para o senhor para fazer a despedida aí. Tá joia, Matheus. Eu que agradeço aí o gentil convite. Tá? Você está de parabéns, né, com esse seminário de reflexões. Isso ajuda muito, isso é muito positivo, é propositivo. Você está dando uma grande contribuição para os seus alunos, para os seus seguidores. E é importante isso. Eu acho que nós precisamos debater muito o direito, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, tá? Conte sempre comigo, meu irmão, viu? Felicidade para você, que Deus lhe dê muita saúde a você e sua família, e aqueles que estão nos acompanhando, fiquem em casa, tá? E se sair, use máscara e água com gel. Saúde para todos. Tchau, tchau. Tá certo, então. Obrigado, professor, mais uma vez. Saúde para todos, se cuidem. Tchau, tchau. Estamos encerrando a transmissão. Tá certo. Tchau, tchau.